Oi, sou Graziele e vim aqui trazer uma novidade para você hoje. É isso. Eu sou o Davi e eu também tenho uma novidade para trazer para você hoje. Nós vamos iniciar um podcast falando sobre o quê? Doação. A gente Doação. já começou como? É, Cara, tema maneiro, um né? tema maneiro, Tema falando maneiro. sobre Mas doação. aqui, Grazi, doação pode? A princípio pode. Esse é o nosso podcast semanal. A É princípio isso aí, pode. Toda galera. semana a gente vai estar aqui trazendo algo de Deus para as nossas vidas sobre os princípios. Bom, e hoje falando de doação, eu Doação. quero logo começar com o quê? Com o versículo. Legal. Como? Boa ideia. O que a palavra de Deus nos diz em Lucas 6,38? Deem aos outros e Deus dará a vocês. Forte, né? Caraca, mas assim, não é fácil, né, Não, Davi? nunca é fácil, né? Doar, apesar de ser um ato de amor, né? Todo mundo fala muito sobre isso, né? Ah, doar é um ato de amor, mas não é fácil. Para algumas pessoas, então, é mais difícil ainda, né? E assim, gente, às vezes a gente acumula tanta É a coisa verdade. desnecessária, né? E aí a gente pode falar de coisas do nosso ambiente, como a gente pode falar também da nossa mente. Às vezes a gente guarda tantas coisas emocionais e tem hora, não sei se já aconteceu isso com você, que a gente fica até meio sufocado. Verdade, verdade. Dá um peso mental, né, cara? Parece Cara, que a gente não consegue nem pensar em coisas direito, concatenar ideias, assim. Esquisito. isso, e nos trava, né? Verdade. Só que assim, cara, quando a gente fala em doar, é tirar algo que pra gente já foi importante, Sim, sim. né? Talvez aí é que more realmente a dificuldade das pessoas, né? De se desapegar de algo que foi importante, né? É É esse verdade. peso aí que acaba, acredito, fazendo com que as pessoas tenham esse medo ou essa trava, né, para poder doar as coisas para E alguém. tem gente que não gosta de doar, mas tem É, gente que doa tudo, que também verdade. tá errado. Aí perde o limite, né? É, assim, a gente entender o equilíbrio. Entender, assim, eu vou falar sempre sobre isso. Tem uns baratos, eu acho que a vida tem uns baratos, e um dos baratos da vida é a gente entender o equilíbrio das Justamente. coisas, né? Justamente, E justamente. assim, entender o que a gente deve doar e o que não deve doar. Porque, Davi, eu não tenho a obrigação. Sim, a gente nunca tem obrigação de doar nada, né? Mas a gente tem que fazer meio que um filtro, né? E olhar para as coisas que a gente tem e pensar assim, poxa, para que eu tô com isso aqui, guardando isso aqui? Qual a serventia que isso aqui está tendo para mim? E será que isso para outra pessoa não seria de grande valia? Essa pessoa talvez não fizesse um uso melhor disso que está parado aqui em casa? E aí a gente faz o quê, né, Davi? A gente, pelo menos eu já pensei nisso. Poxa, mas eu vou doar para aquela pessoa não tem cuidado, Ah, isso cara. aí acontece muito, né? É estranho isso, né? Porque se a gente partir do princípio que se eu doei, não é mais meu. Não é. Então, E o que eu não aquela tenho, pessoa vai fazer com o que eu dei não me compete mais, né, eu cara? não tenho nada a ver mais com Não, de isso, né? jeito É com a nenhum. pessoa. O ato de doar é o meu. De jeito E aí, nenhum. assim, voltando pro versículo, deem aos outros e E Deus Deus dará a dará a você. você. Eu vou fazer só para ganhar? Não, Não. claro que não. Não, porque assim, quando você É, começa, nossa, é muito legal, é porque você né? sente o peso saindo, né, cara? Você, assim, falando do peso das coisas mentais que a gente guarda aí e não bota pra fora, e falando também das coisas físicas que a gente tem em casa, que quando a gente começa a doar, que a gente vê o espaço, de repente, que a nossa casa tem, que É, poderia ser melhor utilizado, e justamente aquilo que a gente doa que estava ali atrapalhando, né? Então, acaba se tornando um outro contexto que se torna mais importante ainda o ato de doar, né? e Davi, eu queria muito que você contasse aquela história da sua família. Ah, sim, cara. Conta, Davi, Ó, eu tava conta. falando, a gente conversando aqui antes, né? Falando sobre a doação. Lá em casa a gente já chegou a separar um monte de coisas, eu e minha esposa, a gente separou um monte de roupa, um monte de coisa pra doar e depois voltou com tudo pra dentro do armário de novo. É incrível isso, né, cara? E acontece, né? E Vocês acontece. conseguiram doar depois? Sim, depois a gente acabou conseguindo doar, mas você vê, pra quê? Se eu separei com o intuito de doar, por que eu guardei de novo? Umas coisas assim que. É, mas a gente precisa também acolher, às vezes, os nossos sentimentos, Sim, sem né? É dúvida. com o tempo. Eu queria te fazer um desafio. Separa alguma coisa.
Separa uma coisa que tá te incomodando. Aí, hein? Aquela roupa que tá lá no seu... Tá mais de um ano, gente, não vai usar. Não vai. E a gente tem Não essa vai. mania, né? Ah, não, vou deixar aqui porque se eu precisar, quando eu precisar, e a gente acaba que não precisa daquilo nunca. Não precisa. Incrível, Não não precisa. precisa. Ocupa espaço. Dá trabalho. Porque dá mais trabalho. Dá, certeza. E eu fico ali, né, nesse lugar. Então, hoje a gente te convida e te desafia Opa! a doar algo que tá ali, que precisa ser mexido. Ah, qualquer coisa, pessoal. Pode ser roupa, pode ser alimento, pode ser calçado, qualquer coisa. O que você achar legal, que está aí ocupando espaço. E não precisa ser pra gente. Não. Não tem que ser pra gente. Não é pra gente. Não é pra gente. É pra alguém aí perto de você, que você acha Isso. que vai gostar, que vai ter serventia pra essa pessoa. É verdade. Então, a gente fica aqui. Não, peraí, a gente não fica aqui não, que você ia falar de alguém. Lembra? De quem? Você não ia falar de alguém importante? É verdade. Lembrei, viu? É verdade. Essa primeira edição do A Princípio Pode, a gente quer homenagear uma pessoa muito querida que se foi essa semana passada, a minha tia Gracinha, que era uma tia que doava muita coisa pra gente. Ela tinha sempre o prazer de fazer doces lindos. Nossa, era aqueles doces lindos, Maravilha. Aquelas comidas maravilhosas. E ela fazia com tanto carinho pra gente. Coisa boa, né? Então, esse primeiro é dedicado a ela. É dedicado a ela, com certeza. Muito obrigada. Obrigado, Fica pessoal. com a gente. Ó, a princípio, pode. Valeu? Nos acompanha. É Nos isso aí. acompanha. Toda semana a gente vai estar aqui. E a gente tá num monte de lugar. É verdade. Siga a gente. Segue a gente, tá tá? bom? Beijo. Tamo junto. Tchau. Tchau.